Sou uma pessoa hoje com 34 anos, mas a minha história com esporte ela vem de mais de 25 anos. Desde pequeno eu fui colocado em vários esportes e isso foi muito bom para mim, porque do interior de Minas Gerais até agora em São Paulo, eu passei por várias fases na minha vida onde a base sempre foi esporte, tanto para eu ter uma noção de hierarquia, respeito ao próximo e assim como disciplina, tanto nos estudos quanto na minha vida como no trabalho, na minha vida com relacionamentos. E eu acho que tudo isso me formou como pessoa. E nada disso poderia ser diferente para dentro do CrossFit. Então o CrossFit eu conheci quando eu tinha 24 anos, foi no final da minha carreira de Karatê. Eu já morava em Juiz de Fora, então eu sou do interior de Minas Gerais, Ubá, que chama a cidade. De Ubá eu fui para Juiz de Fora, morei em Juiz de Fora há muito tempo. E lá, já no final da minha carreira com Karatê, eu conheci o CrossFit para preparação física, acabei me apaixonando. Eu estava largando o Karatê para seguir minha vida profissional dentro da medicina. Naquele ano eu formei e comecei a trabalhar mais, só que eu vi que faltava alguma coisa ainda, eu gostaria ainda de continuar com a minha vida de atleta e nada mais justo do que seguir aquela paixão do momento que era o CrossFit. Falar do Pedro, meu primeiro filho, um filho muito amado, muito querido. O Pedro, quando ele era criança, né, bem criancinha, a gente viu que ele era uma criança muito agitada, tipo assim, hiperativa. E eu e o pai dele sempre tivemos o pensamento em estudo e esporte. Então, a criança tem que vir desde cedo, estudar bastante e praticar um esporte, né? Então, foi assim que a gente fez da vida dele. Começou na capoeira, depois veio o karatê, então ele se identificou muito com o karatê. Foram muitos anos se dedicando ao karatê, ele conhecia muitas coisas, né, muitos lugares por conta do esporte, do karatê. E depois conheceu o CrossFit, que agora é a paixão dele, é a vida dele. Eu e o Pedro estamos juntos há 8 anos e conviver com o Pedro para mim é exemplo de disciplina. E a palavra que resume a vida de um atleta é abdicação. Eu venho de uma família onde não tem atleta, uma família muito festeira, onde o final de semana é lazer. E eu aprendi com o Pedro que final de semana também é tempo de dedicação e correr atrás daquilo que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer como propósito de vida. E demorei muito a aceitar isso, mas hoje a nossa vida gira em torno principalmente do CrossFit e da minha carreira também. E o fato dele levar o esporte tão a sério fez com que eu levasse a minha carreira tão a sério. E hoje é fundamental a gente seguir a nossa rotina e disciplina para a gente manter dentro do foco. Bom, no ano de 2020, o Pedro ele vinha do vice-campeonato de 2019 do TCB. Estava numa crescente no esporte, o nome dele estava bem alta. E aí em 2020, com a pandemia, ele começou a participar de vários qualifiers online. E o TCB naquele ano, a primeira fase de classificação era através de um qualifier online, o TCB Foral. Ele conquistou muitas competições internas aqui no Brasil, as principais competições dentro do Brasil, ele subiu no pódio ou foi campeão. Então eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, né, qual é a característica do Pedro? Para mim, é a característica que todo treinador gostaria que os seus atletas fossem. Por exemplo, ele é um atleta que gosta muito de treinar, é um atleta obediente. Então, você falar para ele, não faz isso, não faz esse treino, faz esse outro exercício, descansa hoje, ele com certeza irá respeitar essas decisões do treinador. Então, para mim, isso mostra a característica dele como atleta. Então, como o Pedro ele vem de uma bagagem de um outro esporte, ele competiu nas diversas categorias de base, ele já vem com esse background, então ele sabe respeitar uma decisão do treinador. Além de gostar de treinar, respeitar a decisão do treinador, ele também tem uma característica muito importante que é de gostar de competir. Ele não se importa se ele chegar em uma competição e acabar não acontecendo de subir no pódio ou acabar de acontecendo de não ser o campeão. Obviamente que ele irá ficar chateado, mas ele entende que é um processo. Ele vai para competir e se for campeão, beleza, mas se não for campeão, vamos para a próxima competição.
Então eu acredito que essas características fazem com que o Pedro seja o atleta que, novamente, todo treinador gostaria de treinar um atleta assim. E eu tenho bastante sorte de ter essa oportunidade. Bom, nós estamos em julho de 2024 e esse ano começou a todo vapor, né? Nós falamos já sobre o TCB Foral, que era uma grande meta para tirar seletivos do caminho, e logo depois eu comecei uma preparação de base, que foi a parte final desses 2 anos. Durante os 2 anos de suspensão, nós queríamos evoluir muito a parte básica do CrossFit, assim como também a base aeróbica, o endurance, e nós conseguimos fazer isso. A parte final agora, que foi esses 6 meses até o meio do ano, foi muito importante para a minha preparação. Tanto que agora que acabou a suspensão, eu estava com um pouco de receio de 2 anos fora do internacional, surgir nas competições internacionais sem ritmo. E não foi isso que aconteceu. Nós competimos agora no Chile, no Woodstock, 10 anos de história desse campeonato lá, o maior campeonato lá do Chile, com vários atletas muito fortes. Pegamos o 2º lugar e esse último final de semana também participamos do Powered by Coffee Games, onde tiveram vários atletas internacionais e também os melhores atletas do Brasil, onde também pegamos o 2º lugar. Então deu para ver que o meu ritmo está bom, a minha performance está boa, então é colocar cada vez mais em prática essa preparação junto com o ritmo e tirar um pouco essas falhas que nós vínhamos cometendo, tanto para esses 2 segundos lugares. Então a meta agora é competir o máximo possível esse 2º semestre em níveis internacionais, justamente para corrigir falhas, para que a gente consiga ter uma ótima, excelente e perfeita Copa Sul no ano que vem e classificar para o Games. E dentro desse ano ainda, dentro dessas competições que serão preparatórias, existe uma que a meta é muito grande, que é a final do TCB, por ser um campeonato nacional. Eu já terei ido em alguns outros internacionais para fazer essa preparação, então esse é um campeonato nacional que eu não tenho título, então falta para mim esse título. Muitos dos meus patrocinadores estarão lá, inclusive a Rocket, que me apoiou tanto nessa fase fora da suspensão. Então agora que acabou, eu quero colocar em prática toda essa minha vontade de preparação e o TCB seria uma grande consagração disso. Então eu espero dar o meu máximo junto com a torcida. Eu estou com muitas expectativas, as expectativas estão altas, então eu quero que vocês acompanhem e bora para essa final que vai ser demais. Eu recebi um e-mail da CrossFit Games falando sobre a notificação do doping, de que eu havia falhado na minha urina com uma substância que era o clomifeno. Na época eu não sabia muito bem o que era a substância, não sabia muito bem o que era aquele e-mail, se aquele e-mail era verdade, não tinha caído a